Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e é 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se tiver dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje no programa vamos falar sobre um assunto que sempre também recebemos muitas perguntas dos nossos telespectadores, que é sobre direito do trabalho. Questões relacionadas a férias, 13º, horas extras, direitos, obrigações. E quem está conosco hoje aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores é o Dr. Marcelo Abrigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Tudo bem. Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que é a nossa audiência aí da telinha da TVE, aquele pessoal também que nos acompanha lá no YouTube, no canal da TVE do YouTube, está com mais de 80 e poucos mil inscritos e é muito importante porque às vezes a pessoa mandou a pergunta e quer compartilhar aquela resposta com outras pessoas, divulgando a informação. Vá lá no YouTube da TVE, pegue o vídeo que lhe interessa e compartilhe. Também uma saudação especial à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer estar de volta aqui contigo. Que prazer é nosso. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Trabalha em uma empresa há mais de 2 anos. Quando se está com atestado, a empresa pode descontar o vale-transporte dos dias não trabalhados? Neste mês, paguei do meu bolso a diferença do valor da passagem. Por que a empresa não desconta os 7,5% das passagens? Quando fui contratada, eles informaram que teria vale-transporte e não teria desconto, doutor Marcelo. Vamos lá, João. O Vale Transporte ele é regulado pela Lei 7.418, uma lei lá de 1985. E ela estabelece, em linhas gerais, que, primeiro, o desconto não é 7,5%, como ela está dizendo, então já está errado. O desconto que o empregador pode fazer é de até 6% sobre o salário do trabalhador. Ela também diz, essa lei diz que o Vale Transporte deve ser antecipado. É uma despesa que deve ser antecipada. Então, eu calculo quantas vezes aquele trabalhador vai se deslocar ao longo do mês e faço o pagamento antecipado desses valores. E essa lei também fala que o Vale Transporte ele serve exclusivamente para o deslocamento da residência até o local de trabalho, do local de trabalho até a residência. Bom, dito isso, vamos para a pergunta. Primeiro, a empresa pode compensar o Vale Transporte? Vamos imaginar a seguinte situação. Todos os meses eu vou trabalhar na empresa e recebo lá o equivalente a 60 passagens. Janeiro recebi 60 passagens, fevereiro recebi daí um pouquinho menos, fevereiro tem 28 dias, em março recebo 60 passagens e aí em abril eu também recebi 60 passagens, porém eu apresentei um atestado médico lá de 5 dias. 5 dias, uma passagem para ir, outra para voltar, 10 passagens que eu não utilizei. Então, no final do mês de abril, eu teria utilizado 50 das 60 passagens que me foram creditadas. E a empresa poderá compensar no mês de maio, ao invés de me pagar as 60, a empresa pode me pagar apenas as 50, porque existiam aquelas 10 do mês passado que eu não utilizei por conta do meu atestado. Mas eu não fui trabalhar, porém eu utilizei essas passagens para ir até a farmácia, comprar remédio ou para ir até o hospital e agora eu fiquei sem. Bom, aí o problema infelizmente é do trabalhador. A lei é clara, a lei diz que esse pagamento ele deve ocorrer
da residência até o local de trabalho, do local de trabalho até a residência. Então, se eu utilizei, eu empregado, utilizei para outra finalidade, e aí no mês seguinte faltou, eu terei que desembolsar do meu próprio bolso. Situação diferente seria, por exemplo, a pessoa está lá, no dia 31 de março, o cidadão vai lá jogando futebol, se machuca e vai ficar 30 dias, o mês inteiro de abril, afastado. Ele não vai trabalhar. Ora, se ele não vai trabalhar por conta de um atestado, de um afastamento, ele não vai receber o Vale Transporte e, consequentemente, ele não poderá ser descontado, né, do Vale Transporte porque ele não recebeu o Vale Transporte. Então, são essas as duas questões relacionadas ao Vale Transporte. Eu não sei se no caso dela, ela realmente estiver sendo descontada. Primeiro, 7,5% está errado, que o correto é 6%. E se o seu afastamento, durante o período de afastamento, não pode haver o desconto do Vale Transporte, mas ele pode ser compensado no mês seguinte. Muito bem. Até no exemplo destes, doutor Marcelo, se no dia 31 se acidentou, muitas vezes o crédito já foi feito do Vale Transporte. Então, naquele mês que ele vai ficar afastado, ele teve o crédito, mas quando ele voltar, provavelmente vai estar zerado, né? Exatamente. A empresa pode compensar, daí no outro mês, pode compensar aqueles valores que foram creditados antecipadamente. Bom, agora temos a pergunta do seu Humberto, da cidade de Sapucaia do Sul. Eu tenho uma ação contra uma estatal desde 2010. Quanto tempo leva para ser julgado em Brasília, doutor Marcelo? Seu Humberto, essa é a pergunta bem difícil, né? Quanto tempo leva para julgar em Brasília? Obviamente que depende de vários fatores aí, né? Depende da complexidade da matéria, depende, às vezes são ações plurimas, né? Tem vários reclamantes no mesmo processo, isso também interfere, isso normalmente atrasa os processos. Muitas vezes a matéria, o processo vai para Brasília, para o TST, e ele fica lá suspenso, sobrestado. Por quê? Porque o STF nós estamos aguardando, o TST fica aguardando o STF se pronunciar sobre determinado tema. Então, realmente, é bem difícil estabelecer uma média, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, todos os anos, ele divulga um relatório do tempo de tramitação dos processos, das despesas que o Poder Judiciário dá para a sociedade, enfim, o CNJ divulga um relatório anual. E, em média, o tempo de demora de um processo no TST, no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, varia de 6 meses até 2 anos. Né? E é evidente que isso é uma média, ou seja, pode haver um processo que esteja lá já há 5 anos. Né? A orientação que se dá é que quando um processo ele extrapola muito da média, que ele busque o próprio gabinete, primeiro o próprio gabinete do ministro. Lá no TST nós temos 27 ministros e é fácil buscar o contato do gabinete dos ministros. Né? É só colocar ali no buscador, no Google, contatos ministros do TST. Vai aparecer lá o telefone e o e-mail. Mande um e-mail com o número do seu processo, perguntando, olha, já está desde tal data, né? Doutor, mas nesse caso, a própria pessoa ali pode mandar ou tem que pedir para o advogado fazer isso? A própria pessoa pode mandar e muitas vezes surte mais efeito quando o próprio reclamante manda, porque aí o reclamante está expondo a sua situação particular, olha, eu estou precisando por isso, por aquilo, que meu processo seja julgado, do que o advogado. Quando é o advogado, às vezes tem aquela coisa, o advogado está querendo lá, está toda hora me mandando e-mail aqui para os processos dele serem antecipados. Não é assim. Então, eu mesmo oriento que o próprio cliente vá lá, mande um e-mail, olha, o número do meu processo é tal, eu estou precisando que ele seja julgado, assim, assado, né? Teria uma previsão e às vezes isso funciona, às vezes dá resultado. Então, a dica, a recomendação seria essa. Bom, agora temos a pergunta de um telespectador anônimo. Minha chefe falou que, se eu chegar atrasado na empresa, ela tira o direito do rancho que ganhamos. A empresa pode, por lei, tirar o direito do rancho se atrasar? Trabalho como auxiliar de serviços gerais, doutor Marcelo. Vamos lá. Primeiro que não existe uma lei
que diga nem que deve pagar o rancho e nem que possa retirar esse rancho. Se não está previsto na lei essa obrigação do empregador de fornecer o rancho ou a cesta básica, aonde que ela está prevista? Normalmente nas normas coletivas. Os sindicatos negociam esse direito. E o STF, através do tema 1046, ele deu total autonomia e liberdade para que os sindicatos negociem e, inclusive, restringam, limitem eventuais direitos, desde que não sejam direitos constitucionais. O que eu quero dizer com isso é que o STF deixou a critério dos sindicatos a negociação desses direitos. Tá? Tu pode só repetir a parte final da pergunta? Ele falou assim que ele trabalha como auxiliar de serviços gerais. Tá. E se a empresa pode tirar por lei o direito do rancho ser atrasado. Tá. Bom, então o que eu quero dizer com isso é que a Convenção Coletiva de Trabalho ela tem valor. Vamos imaginar, João Batista, que na Convenção Coletiva de Trabalho esteja previsto essa concessão de um rancho, de uma cesta básica para aquele trabalhador que for assíduo. O prêmio à assiduidade. Prêmio à assiduidade. Mas na convenção está escrito só isso. Aquele trabalhador que for assíduo terá direito a uma cesta básica. Aí eu te pergunto, se ele chegou atrasado, ele deixou de ser assíduo? Não, às vezes, e o atraso pode ser 5, 10 minutos. Exatamente. Então, nós temos que observar a norma coletiva, e a norma coletiva é restritiva. Se a norma coletiva disser que é um prêmio à assiduidade para quem mantiver a assiduidade durante o mês, e se eu cheguei atrasado, eu não deixei de ser assíduo, então não pode ser retirado. Agora, se a norma coletiva disser, olha, esse rancho, essa cesta básica é um prêmio pela assiduidade e pela pontualidade, aí a empresa poderia retirar esse benefício. Asterisco. Eu só acho que nessa impontualidade ela deva observar bom senso. Essa impontualidade capaz de retirar um rancho, ela deve ser uma impontualidade contumaz. Não apenas um único dia lá que chegou alguns minutos atrasado. Isso atentaria contra o princípio da boa-fé. Então, a empresa poderá retirar o benefício, ao meu ver, somente quando houver expressa previsão em norma coletiva e desde que isso seja um atraso reiterado e contumaz. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. No programa de hoje, aqui estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é o Dr. Amegliato de Jesus, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E nossa primeira pergunta do bloco é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: uma colega minha quer saber sobre o direito do quinquênio. Ela foi contratada em 2009 e até hoje nunca recebeu. A empresa informou a ela que não existe mais quinquênio. Doutor Marcelo, é verdade isso? Pode ser, João, pode ser. Por quê? O adicional por tempo de serviço, normalmente ele é mais usual para o serviço público. Isso não significa que as empresas privadas não possam adotar esse adicional, essa forma de remuneração, que é o adicional por tempo de serviço, no caso quinquênio. Até adotam. Porém, não há, no caso das empresas privadas, nenhuma lei que obrigue o empregador a adotar
esse pagamento. Logo, nós precisamos que esse direito tenha sua origem em normas coletivas, nas convenções coletivas de trabalho. É elas que dispõem se a pessoa vai ter esse direito ou não. Vou citar um exemplo. Mesmo condomínio tem um zelador contratado diretamente consigo. Esse zelador, vinculado aqui em Porto Alegre ao SINDEF, Sindicato dos Trabalhadores, ele vai ter direito ao triênio. Depois de 3 anos, ele vai ter 3% e aí a cada ano mais 1%. Então, um condomínio com zelador contratação direta, esse zelador terá direito a esse adicional. Agora, se esse mesmo condomínio tiver um zelador terceirizado, vinculado ao SEAC aqui de Porto Alegre, não há a previsão desse adicional. Então, o mesmo empregador, o mesmo condomínio, a mesma função, talvez o mesmo zelador, mas um sindicato tem essa previsão e o outro sindicato não tem essa previsão. Logo, e também pelo tema 1046 do STF, que deu autonomia aos sindicatos para restringirem e negociarem direitos que não estejam previstos na Constituição, e esse não está, só está em normas coletivas. Então, pode o sindicato simplesmente chegar e dizer o seguinte, olha, a partir de agora, de 2025, nós não teremos mais adicional por tempo de serviço. E aí como é que fica? Aqueles que já recebiam devem continuar recebendo, mas as próximas contratações de trabalhadores, a partir dessa regra nova, eles não terão direito adicional por tempo de serviço. Então, no caso da telespectadora, que desde 2009 não recebe, em princípio, não há nenhum problema nisso, porque não é um direito previsto em lei para empresas privadas. Mas tem que ler o acordo coletivo, né? Tem que ler o acordo. É imprescindível que o trabalhador, e não só para esse caso, é imprescindível você, trabalhador, conhecer os seus direitos através da leitura das normas coletivas. Bom, temos agora a pergunta do Leonardo. Depois de 5 anos encostado, aguardando uma cirurgia no joelho, agora fui liberado pela perícia para voltar ao trabalho. Acontece que a empresa não me quer de volta enquanto eu tiver o problema no joelho. O que eu faço, doutor Marcelo? O caso do Leonardo, infelizmente, é muito comum, né? O trabalhador fica ali numa bolinha de ping-pong, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O INSS diz que ele pode trabalhar, dá alta, ele se apresenta à empresa, a empresa diz não, tu ainda está incapaz para o trabalho. O certo é que alguém está errado nessa história, ou o médico do INSS ou o médico da empresa, né? Então, nesse caso, como o médico da empresa deu um atestado dizendo que ele estava incapaz para o trabalho, o que ele deve fazer, o que eu faria? Ingressaria com uma ação contra o INSS, juntando esse laudo, esse atestado médico do médico da empresa, dizendo que ele permanece ainda incapaz para o trabalho. Vai ser feita uma perícia judicial e se ao final essa perícia for positiva, disser que aquele trabalhador realmente permanece incapaz para o trabalho, o INSS vai ser condenado a pagar todos esses meses em atraso sob a modalidade de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. Agora, e se o processo contra o INSS der negativo, for julgado improcedente, como é que fica a questão do trabalhador? Bom, nesse caso, quem errou então foi o médico da empresa. Se o médico perito lá do juiz disse que ele estava capaz para o trabalho, então o médico da empresa errou ao impedi-lo de retornar ao trabalho. E aí, nesse caso, esse trabalhador terá direito de receber os salários durante esse período de afastamento. Então, a dica é essa. Ingresse primeiro com uma ação contra o INSS e veja o resultado. Dependendo da situação, você vai ter que ingressar com uma ação contra a empresa também. O problema é que às vezes ele fica meio, esse processo, ele fica, não recebe nem de um nem de outro, né? Esse é o grande problema do limbo previdenciário. Por quê? Porque o processo ele não é do dia para a noite, né? O processo, até ser marcado uma perícia lá no INSS, isso vai no mínimo aí uns 3 meses, 3, 4 meses. E nesse período realmente ele vai ficar descoberto. Bom, agora temos a pergunta do Paulo. Sofri um acidente enquanto estava no contrato de experiência. Fiquei afastado por 3 meses. Ao retornar do trabalho, meu chefe me despediu. Disse que o contrato de experiência tinha encerrado. Ele poderia ter me mandado embora, doutor Marcelo? Vamos lá, Paulo.
ele só pode lhe mandar embora numa situação como essa se 3 coisas não acontecerem. Primeiro, se você não estiver sendo vítima de uma despedida discriminatória, da Lei 9.029 de 95. Que despedida discriminatória do tipo, esse cara já se afastou para o INSS, já se afastou no INSS, ele está com problemas, ele não vai prestar, ele não vai cumprir a finalidade dele aqui, vai ficar botando atestado, vou mandá-lo embora. Se isso foi a razão da sua despedida, ele não poderia ter lhe mandado embora. Trata-se de uma despedida discriminatória. 2, ele também não poderá lhe mandar embora caso esse seu afastamento tenha ocorrido em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença relacionada ao trabalho. Por quê? Porque aí a Lei 8.213 diz que você tem uma garantia de emprego de 12 meses a partir da alta previdenciária. Então, mesmo que seja um contrato de experiência, e você se acidentou ali no curso desse contrato de experiência, você tem direito a essa proteção de 12 meses. Então, no seu retorno, você não poderia ter sido mandado embora. E a terceira possibilidade de não poder lhe mandar embora seria aqueles casos em que não é um acidente de trabalho, é um acidente comum, foi jogar bola, final de semana se machucou, ficou um mês afastado, mas que a norma coletiva preveja algum tipo de garantia de emprego. E aí eu volto para a norma que rege os condomínios. O zelador que vai jogar futebol no final de semana se acidenta, no seu retorno ao trabalho, ele vai estar protegido por 60 dias. Então, nesse período de 60 dias, ele não poderá ser despedido. Se não ocorreu nenhuma dessas hipóteses, aí, infelizmente, para o senhor, a empresa está correta, ela poderá lhe despedir. Muito bem. Agora temos a pergunta do Carlos. Estou há 3 anos recebendo o auxílio-doença. Neste período, como ficou o meu contrato de trabalho? Posso pedir demissão, doutor Marcelo? Seu Carlos, não pode. Nesse período do auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, segundo lá o artigo 476 da CLT, o seu contrato de trabalho fica suspenso. Estando ele suspenso, ele não pode ser encerrado, ainda que por um pedido de demissão. E por que isso? Porque a lei foi criada, esse artigo foi criado para uma proteção ao trabalhador. Por quê? Porque no retorno, quando a sua incapacidade ela terminar, quando você já estiver apto para o trabalho, você terá para onde ir trabalhar. E imagina, João Batista, se for uma situação como essa, se a empresa pudesse despedir o trabalhador, né? O trabalhador se afasta em benefício e aí a empresa pega e, não, vou despedir o fulano ali porque está me dando muita despesa aqui, o plano de saúde dele. E aí no momento que ele está precisando, no momento que ele está incapaz, que ele está precisando do plano de saúde, ele não vai conseguir usar porque foi despedido. Então, Carlos, você não pode pedir demissão e nem ser despedido porque o seu contrato de trabalho está suspenso. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Descobri que estava grávida no mês em que iniciei meu contrato de experiência. Contei para o meu chefe e fui demitida 2 dias depois. Ele disse que, como eu estava grávida, quando entrei na empresa, não teria direito à estabilidade. Está certo isso, doutor Marcelo? Está redondamente errado. Mostre para ele a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que o desconhecimento do estado gravídico não impede o direito à garantia de emprego. O desconhecimento, nesse caso, ele tinha conhecimento. E pelo fato de ter o conhecimento é que ele tomou a decisão de despedida. Ou seja, estamos diante de uma despedida discriminatória, Lei 9.029. Você pode, inclusive, denunciar esse empregador para o Ministério Público do Trabalho. É evidente que não pode uma trabalhadora ser despedida numa circunstância como essa. Você terá direito, sim, à reintegração ao emprego e poderá escolher, se quiser ser reintegrada, você receberá os salários do período de afastamento. E você poderá escolher não ser reintegrada. Olha, não quero mais trabalhar com essa empresa. Aí você receberá em dobro os salários desse período de afastamento, sem prejuízo da indenização por danos morais. Então, está completamente errado esse empregador.
Temos minutinhos finais, doutor Marcelo, que aqui que é também de um telespectador chamado Marcelo. Sou proprietário de um mercadinho e contratei um funcionário pela experiência que constava no currículo. Só que não sabia fazer nada que estava escrito no tal do currículo. Posso demitir por ter mentido, ter experiência? Primeira pergunta, o empregador pode exigir experiência do empregado? Artigo 442-A diz que é vedada a exigência de experiência superior a 6 meses. Ou seja, pode, desde que seja inferior a 6 meses. Então, Marcelo, Oi. estamos chegando no finalzinho já. Tá, não, então, mas é evidente que ele cometeu uma irregularidade, uma falsidade na declaração desse currículo e você poderá despedi-lo, inclusive, por justa causa. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecer nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau.